Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni. Vou fazer uma questão envolvendo propriedades coligativas e bora lá então. Mesmo quando a água destilada é extremamente pura, não se pode injetá-la diretamente no sangue de um paciente, pois há o risco de. Bom, eu já te dei uma pista, né? Até parei de falar, porque senão eu ia te dar a resposta, né? Então, o que que poderia gerar algum risco, né, botando água destilada, quer dizer, uma água extremamente pura no organismo do ser humano, né? Vai ser a autodissociação da água, produzindo ácido, aumento de concentração de oxigênio, aumento súbito de pH do sangue, precipitação de sais minerais. Imagina, né? Precipitação de sais no sangue. Ou ruptura de hemácias devido à diminuição da pressão osmótica do sangue. Bom, gente, olha só, quando eu falei que é propriedades coligativas, existem quatro propriedades coligativas que elas dependem justamente da concentração das partículas que estão presentes na água, no sangue, onde é que for. A gente abrevia isso por Wi. Wi, Wi. O que é esse Wi? É a molalidade vezes o fator de Van't Hoff. O fator de Van 't Hoff, a URGS já cobrou algumas vezes de vocês no vestibular. A modalidade, a URGS se faz de louca, né? E esquece essa representação. E ela usa mols por litro, quando na verdade o certo, né, seria mols por quilograma de solvente, que é molalidade. Mas tudo bem. Imagine então que isso aqui é concentração de partículas. O T é tonometria ou tonoscopia, que se refere à pressão de vapor. O E é ebuliometria ou ebulioscopia, que se refere ao ponto de ebulição. O C é criometria ou crioscopia, que se refere ao ponto de congelamento. E o O é osmometria ou osmoscopia, que se refere à pressão osmótica. Tá, e por que eu escrevo I igual a teco? I, teco. Porque se tu aumentar a concentração de partículas dentro da água, tiver mais sal dentro da água, maior concentração de um ácido dentro da água, qualquer concentração de um soluto não volátil dentro da água, a pressão de vapor desse líquido, né, em questão, vai diminuir. O ponto de ebulição vai aumentar, o ponto de congelamento vai diminuir e a pressão osmótica vai aumentar. Então, geralmente a gente escreve isso para ficar mais fácil, né? Então, a gente escreve o I, teco, e aí a gente põe a flechinha para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Então, fica muito fácil de lembrar das propriedades coligativas, tranquilo? É só lembrar de teco, teco, dá um teco. Tá, agora o que, que tem a ver a pressão osmótica com esse esquema, né? E isso seria legal você entender, né? Eu vou fazer um desenho aqui para facilitar a sua vida. É que se eu tiver água salgada, por exemplo, tá? Imagina que aqui a gente tem uma membrana semipermeável, tá? Essa membrana semipermeável, ela só deixa passar água. Membrana semipermeável. Só vai deixar passar água, solvente. Então aqui na água salgada tem uma maior pressão osmótica. E na água potável, né, que tu toma ali, água de cozinha, da torneira, tem uma menor pressão osmótica, porque se eu tiver maior concentração, eu tenho maior pressão osmótica, então aqui é que eu vou ter maior pressão osmótica. Consequentemente, a água sempre migra para onde tem maior pressão osmótica. E se a gente colocar um êmbolo, que a gente está colocado aqui, a água acaba empurrando esse êmbolo para cima, e a gente chama isso de pressão osmótica. Então, é claro que eu preciso da osmose, tá? No cotidiano, você tem isso, por exemplo, quando tu faz charque, carne de sol, quando as plantas levam a seiva bruta, né, lá para cima, né, ela chove pelo xilema. Então, você empurra esse êmbolo e cria uma pressão osmótica, beleza? Porém, eu posso aplicar uma pressão externa maior, uma pressão mecânica externa maior que a pressão osmótica. Se eu conseguir fazer isso, eu vou empurrar a água de volta, né? Então, eu consigo, por exemplo, transformar água salgada, água do mar, em água potável. O nome disso é osmose reversa, também chamada de dessalinização. Bom, então voltando para a questão, agora que eu já entendi o fluxo da água, né? Eu vou colocar aqui algumas situações que vai estar a tua célula, né? Por exemplo, a hemácia e a água destilada. A água destilada, ela praticamente a concentração é nula, né? Praticamente não tem nada de concentração. Então a gente diz que o meio é hipotônico. E se o meio é hipotônico, né, a água ela vai migrar para dentro da célula, porque aqui dentro da célula tem maior concentração. E se tem maior concentração, vai ter maior pressão osmótica.
Meio isotônico é quando a concentração é igual dentro e fora, então a água migra com a mesma velocidade. Agora, se eu tiver o meio hipertônico, a maior concentração, né, vai estar aqui fora, que a gente vai dizer que tem maior pressão osmótica, que é mais chique falar assim. E se a pressão osmótica é maior aqui fora, a água sai e essa célula acaba murchando, né, afinando, né, tipo afina o sangue, né, quando se toma muito sal, por exemplo, né, com pepino, com tomate. Tua avó já te avisou disso, né? Então, a situação é essa aqui que a gente está comentando, né? A gente está botando água destilada diretamente no sangue, o sangue vai ficar hipotônico, e o que, que vai acontecer? Diminui a pressão osmótica do sangue. Consequentemente, a água migra para dentro da célula e a célula pode acabar tendo uma lise, né? Uma quebra. Então, a nossa resposta aqui fica a letra E de Embaú. Aí, pessoal da guarda, forte abraço aí, guarda do Embaú. E tem mais, gente, se você quiser uma lista só de propriedades coligativas para treinar essa matéria e ver como é que a URGS está cobrando nos últimos anos, né, desde 2010 até 2020, a gente já tem muitos desses materiais na descrição desse vídeo mesmo. Tem todas as minhas redes sociais, tem um canal no Telegram, tem a Química na URGS, que é um studbook perfeito assim para você gabaritar a prova de química. Então, só espero que você tenha curtido essa resolução. Mas qualquer coisa, escreva aqui como é que eu posso melhorar a resolução para você e te dar mais conhecimento nessa fase final, assim, né, de preparação para a URGS e para o seu futuro. Beleza? Bons estudos aí. Forte abraço. Tchau.